Muito bom, então, Mirelle. Vamos fazer a análise primeiro da estrutura do seu texto e depois a gente faz a leitura e a gente vai conversando e comentando sobre as características e sobre os argumentos, a conclusão e tudo mais, beleza? Como o texto está digitado, fica um pouco difícil de identificar a questão da quantidade de linhas, mas eu conheço mais ou menos sua letra, eu tentei regular um pouco parecido, tá? Então a gente vai ter a introdução aqui que vai estar atingindo aí 7 linhas mais ou menos, né? Se fosse a mão, por aí. Argumentação no tamanho adequado também. É legal sempre a gente observar que todo o argumento ele deve ser naturalmente maior do que a introdução. Não faz sentido fazer um argumento menor do que um parágrafo introdutório. Mas eu acho que todos os textos que eu li seu nunca teve esse problema, não. A conclusão ficou aqui com 6 linhas. Talvez ela esteja um pouquinho enforcadinha, mas vai depender da abordagem que você seguiu. Muito bem. Vamos fazer a leitura então. Qual que é o tema dessa redação? As pessoas em situação de rua, né? É aquilo mesmo, situação de rua. Perfeito. Muito bem, então. Segundo o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, o Estado civil é legítimo, pois foi instituído com o objetivo de atender aos interesses das classes dominantes. Então tá, a citação filosófica aqui vai ser o seu contexto da introdução, perfeito. Pelo menos por enquanto, vou marcar de azul aqui, tem a ver com a competência 3 que você citou, o filósofo. Vou marcar de verdinho aqui o conectivo que está adequado. Nesse sentido, a sociedade deve ser reformulada para assegurar os direitos da coletividade, a exemplo do direito da moradia digna. Acho muito bacana você ter feito isso aqui, ó. Porque aí você partiu de uma citação que é um pouco mais ampla, né, um pouco mais genérica, e agora quando você falou disso aqui, aí você já começou a direcionar a sua argumentação para o tema. Muito bom. Isso é uma dificuldade que muito aluno tem. Geralmente o pessoal pega as citações e vai jogando de qualquer forma. Então fazer isso aqui é muito importante. O qual representa um enorme desafio no Brasil, pois que o país enfrenta... Então vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu conferir uma coisa. A sociedade deve ser reformulada para assegurar os direitos da coletividade, a exemplo do direito da moradia. Então o qual aqui refere-se a direito, né? Perfeito. O qual representa um enorme desafio no Brasil, pois que o país enfrenta dilemas quanto à inclusão das pessoas em situação de rua. Excelente. Então a gente tem aqui outra menção aos elementos aí que são sinônimos ou quase sinônimos do tema. Mais um conectivo. Pode-se dizer, então, que a ausência de políticas governamentais... Ótimo. Então a gente tem aqui a primeira parte da tese. A gente não tem política de governo suficiente, assistencialistas direcionadas e a dificuldade de acesso à moradia são razões para o problema. Então nós temos falta de assistência social, temos a segunda parte da sua tese como dificuldade de acesso à moradia. A introdução, Mirelle, está literalmente impecável. Não tem nada para mexer aqui. Tá muito bom. O que eu vou esperar de encontrar? Eu acho que você fez isso no seu texto. Eu vou esperar encontrar um parágrafo falando de políticas governamentais e espero encontrar outro parágrafo falando da dificuldade de acesso à moradia. Certo? E aí na conclusão eu vou esperar também encontrar uma solução para isso aqui, né, dessas políticas, e vou esperar uma solução para o acesso à moradia também. Muito bom. Começando certinho, tem um conectivo aqui. Em primeira análise, infere-se que a falta de políticas de auxílio governamental, perfeito. Então a gente já está alinhado aqui no seu texto com o que está aqui, já está logo na sequência. Sem dúvidas colabora para o cenário de descaso com a população em condição de rua, dado que o Estado é alheio à heterogeneidade das pessoas que formam esse grupo. Excelente. Temos conectivo. Assim, desconhecendo os fatores que levam os indivíduos a essa situação, tornam-se inviáveis a formulação e aplicação de propostas para amenizar o problema, as quais precisam necessariamente... Esse tipo de modalização é excelente, dá muita força para o seu texto, está fazendo certinho. Precisam necessariamente estarem de acordo com os motivos que fazem as pessoas ficarem sem abrigo. Eu não gosto muito, mas é frescura, tá? Minha. Eu não gosto muito de usar esse termo, não. Mas não tá errado, não. É porque você usou ele aqui em cima também, tá vendo? Aí podia trocar por indivíduo, cidadão, qualquer coisa assim. Mas eu não vou nem marcar. Segundo os estudos do Ministério do Desenvolvimento Social, essas causas são principalmente alcoolismo,
uso de drogas, perda de emprego e conflitos familiares, que demonstra a diversidade do público afetado. Então a gente tem aqui como conhecimento das várias áreas. Se tivesse espaço, seria muito interessante, sempre que possível, fechar essa parte aqui, quando for apontar para a conclusão, colocando consequências dessas coisas. Quer dizer, quais são as consequências para esses indivíduos. Aqui não ia caber, senão o argumento ia ficar muito grande. Tá excelente também. Muito bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Conectivozinho, perfeito. Cabe a reflexão sobre obstáculos no acesso à habitação digna no Brasil. Excelente. Então, o que a gente tem aqui, Mirelle, é exatamente o que a gente tinha lá na sua tese, acesso à moradia. Quer dizer, eu não entendo porquê, mas para muitos alunos é uma grande dificuldade entender como é que funciona esse processo de estrutura do texto. Porque, como você já domina, eu já li outras redações suas, você já domina isso, é muito trivial. 2 problemas na tese, aí você desenvolve o problema no primeiro argumento, desenvolve-se o problema no segundo argumento, e na sequência faz a proposta de intervenção. Isso é muito trivial, muito fácil de fazer. Desde que, claro, haja treino, né? Ninguém consegue, no início do treinamento de redação, já escrever dessa maneira. Muito bem. O que se constitui um fator determinante para a compreensão da questão. É inegável que o mercado imobiliário é uma ferramenta de exclusão social. Muito bom. Excelente. Isso aqui é o que a gente chama de tópico frasal, uma ideia central muito forte, está direcionando todo o parágrafo. Visto que as pessoas que residem nas ruas não possuem condições monetárias de adquirir imóveis, os quais são essenciais à dignidade humana. Assim, inseridos em contexto social desfavorável, inúmeros indivíduos são impelidos a permanecerem nas ruas. Esse processo é bastante similar à construção dos feudos no século. Acho que aqui você foi um pouquinho longe. Né? De repente, você poderia ter citado... não que não possa fazer isso, tá? Eu não sei se você chegou a estudar a respeito ou leu a obra, por exemplo, O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, lá do naturalismo brasileiro. Eu acho que ele ia encaixar de maneira interessante aqui, né? Que é a questão das habitações, também falar aí talvez do êxodo rural, a falta de planejamento urbano, porque a Idade Média ela tá lá longe, né? Situação difícil. Até porque, se a gente for pensar que é um tema da situação de rua no Brasil, a gente não viveu o feudalismo aqui, então, por outro processo de marginalização dos indivíduos, né? E segrega, principalmente da marginalização, perdão, literal, né? De expulsar os indivíduos para as margens dos grandes centros urbanos, né? Para os arredores, para os bairros periféricos, né? Segregam várias pessoas e impossibilitam acesso a recursos que apenas a nobreza podia desfrutar, tal como ocorre hoje. E aqui sim, você já fez esse paralelo, né? Chegando, vou marcar de amarelo aqui, chegando às classes brasileiras. Achei que ficou um pouquinho distante, tá? Acho que o Curtiço aqui ia funcionar muito bem. Ou talvez o processo de urbanização das cidades brasileiras aí, no período colonial, talvez, capitanias hereditárias, eu usaria particularmente algo mais brasileiro. Mas está muito, muito bem escrito. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na conclusão. Vamos começar já marcando aqui. Ó, eu falo isso com todo aluno. Eu gravei 2 outras aulas dessa hoje, Mirelle, falei a mesma coisa com o pessoal. Vou marcar de vermelho, mas não está errado não. Essa linha aqui, ela não está errada, mas você perdeu essa linha. É evidente, portanto, que medidas são necessárias. E aí, quer dizer, podia ter usado para desenvolver mais, por exemplo, a metodologia da conclusão. Em vez de usar, podia começar direto. Portanto, vírgula, já vinha aqui, ó. Portanto, cabe ao poder público e já vai direto. Essa linhazinha, isso aqui é uma estratégia, essa que está aqui, você vai usar somente quando tiver sobrando espaço, e sim, muito espaço, e não tem mais coisas para colocar na conclusão, por exemplo. Aí você pode seguir essa estratégia, tá? Vamos lá. É evidente, portanto, que medidas são necessárias para resolver o impasse. Cabe ao poder público assumir a responsabilidade enquanto agente de mudanças sociais e promover a integração das pessoas em condição de rua à sociedade. Perfeito. Então a gente consegue identificar todos os elementos aqui, ó. Nós temos o poder público é o agente, assumir a responsabilidade é o que ele vai fazer. Além disso, né, tem promover a integração das pessoas em condições de rua. E como que ele vai fazer? Através da ampla garantia do direito à habitação de qualidade. E que tem continuando a metodologia, né, por meio da construção de casas populares,
E aí continua a metodologia até finalzinho, perfeito. E aí o quarto elemento da sua conclusão, que é para que vai ser feito. Então a gente tem o agente, a gente tem o que vai ser feito, a gente tem a metodologia muito bem detalhada de como vai ser feito e temos o porquê vai ser feito. Fechou com os 4 elementos, a gente tem uma conclusão completa. Eu acho que ela ficaria melhor ainda aproveitando essa linha para colocar mais alguma coisinha nela. Seria mais produtivo. Mirelle, eu não tenho absolutamente nada para falar do seu texto, porque para mim está impecável. Se fosse no Enem, muito provavelmente se você ficaria com a nota entre 960 e 1000. E é difícil eu precisar essa nota por causa dessa competênciazinha aqui, ó. Essa parte da estruturação de feudos. Se eu fosse corretor da banca oficial, provavelmente eu ia colocar 160 na competência 3. Mas muito provavelmente outro corretor colocasse 200, fechando ali em 980, ou talvez com um pouco de maleabilidade ali, talvez ficasse com 1000. Mas o texto está muito, muito bem escrito. Tem alguma dúvida? Obrigada. Imagina, eu que fico satisfeito de ler um texto tão bem escrito. Obrigada. Até mais então. Sucesso e bons estudos. Tchau.